Está gravando já. E aí amanhã eu faço o download, posto lá no YouTube e ponho no ar para todo mundo. Vamos lá, que eu quero compartilhar a tela. Agora vamos lá, então. Eu achei que a aula já estava até aberta. Gente, na semana passada, a gente viu uma parte da 3.1, não foi isso? Só me corrijam se eu estiver errado, a gente começou a falar de deflexão, e eu acho que a gente parou nesse slide aqui. Foi isso? Alguém lembra? Tenho quase certeza que foi aqui que a gente parou, mas só para a gente ter certeza. Foi isso mesmo. Foi isso É o mesmo. que eu anotei por último aqui. Não, beleza, então tá. Então, semana passada, só, não sei se todo mundo estava na aula, vou só falar um pouquinho aqui rapidinho. Então, para quem não estava na aula, da semana passada a gente começou a unidade 3.1, onde a gente fala de flambagem. Então, flambagem nada mais é do que algo que se estuda em colunas. O que a gente não quer é que a gente veja coisas como essa, ou seja, uma coluna totalmente flambada, totalmente defletida. E o que a gente está vendo nesse ponto da matéria é apenas o conceito de estabilidade. Ou é estável ou não é estável. Ele pode ser estável por resistência, por rigidez e por estabilidade. São três coisas diferentes. O que a gente vai estar vendo nesse momento agora é estabilidade. Então, assim, ele é capaz de sofrer um carregamento e se manter numa condição estável? É isso que a gente quer saber, tá? E aí, para isso, a gente entrou num conceito de carga crítica. Então, quer dizer que se eu tiver uma carga crítica, até chegar naquela carga, imagina que eu vou carregando minha coluna, eu vou carregando. Até chegar na carga crítica, até antes da carga crítica, eu estou estável. Passou da carga crítica, eu começo a ter deflexão. E é isso que a gente não deseja para a nossa superfície, ok? Então, a gente quer um meio de calcular essa deflexão máxima ou essa carga crítica, maior carga que eu posso aplicar para que eu não tenha flambagem. E aí a gente falou que era estável, então, ou seja, estável, eu ponho a carga, tiro a carga e ele volta para a posição inicial. Eu ponho a carga, tiro a carga e ele deve se manter como foi deixado. Ele vai ficar no mesmo lugar que ele estava. E é estável, ele não volta para o seu estado inicial. E é isso que a gente não quer. A gente quer ficar onde? Quer ficar no estável. Aí a gente veio para uma estrutura idealizada, então eu falo que essa estrutura ela é uma estrutura idealizada, que essa massa aqui da coluna não existe, ela é apenas... a gente não considera a carga dessa massa e considera uma mola de torção aqui no meio. Quando a gente faz a conta, a gente chega nessa conta e aí a gente faz mais uma suposição que a gente fez na aula da semana passada e a gente chega na condição de PR é 4K sobre L. O K é uma constante uma constante de torção que a gente estima para cada tipo de material. E aí, o que acontece? Se uma coluna de um determinado material e um determinado comprimento, se a carga crítica dela for menor do que esse valor, o equilíbrio é estável. Ou seja, eu tenho um prédio, esse prédio está suportando quantos quilonewtons? Tanto. Se o resultado dessa conta for menor que os, sei lá, tantos quilonewtons que eu estou falando, o equilíbrio vai ser estável. Se for maior, vai ser instável.
Se for igual, vai ser neutro. O que a gente quer? A gente quer sempre trabalhar nessa parte daqui, tá? Então, esse é o nosso objetivo. Isso a gente está considerando o quê? Fazendo essa consideração, que eu tenho uma carga, uma coluna na vertical e uma mola fictícia no centro com 2 apoios. Daqui a pouco a gente vai ver como funciona quando eu tenho uma barra horizontal. Então, aqui é um gráfico bem simples, carga crítica de 0. Da minha carga C0 até a carga crítica, eu tenho equilíbrio estável. Passou da carga crítica, eu tenho equilíbrio instável. E eu tenho um ponto aqui onde eu tenho o equilíbrio neutro. Bom, esse conceito que a gente viu de carga crítica, de equilíbrio estável, ele é baseado na carga crítica, que daqui a pouco a gente vai ver que ela é baseada na carga crítica de Euler. E essa carga crítica ela tem uma solução linear. E nós vamos utilizar e considerar nesse momento essa solução linear. A gente tem outras soluções, que uma delas é essa solução estável, ou seja, eu posso ter uma carga um pouco maior. Só um minuto, gente, que a Leila está querendo entrar. Boa noite, Leila. Conseguiu entrar? Boa noite, consegui sim, obrigada. Nada. Nem vi que você tinha pedido para entrar. Mas ok, vamos lá. Então, Leila, eu estava só revendo aqui a aula, o finalzinho, os 5 últimos minutos da aula da semana passada, tá? E eu acho que a gente terminou nesse slide. Então, a gente falou que a gente tem uma solução. Pode existir a solução exata e ela ainda ser um equilíbrio estável, mas nós vamos considerar a nossa solução linear, ok? Ok. Na última fórmula que eu mostrei alguns slides atrás, a nossa fórmula era, eu vou até escrevê-la aqui, carga crítica era 4K dividido por L. Só que lá eu tinha uma estrutura. Eu tinha uma estrutura com apoio em cima e um apoio embaixo. Nesse caso aqui, ó, dessa barra vertical, aqui em cima eu não tenho apoio. Tem apoio nenhum aqui, ó. Tá? Então, essa é a diferença da primeira fórmula, que é carga crítica 4K sobre L, ou seja, aqui está apoiado, e essa segunda, primeiro, tem duas diferenças. Uma, a minha mola fictícia de torção, ela está aqui onde está o suporte de apoio, onde está o apoio de reação, e aqui eu não tenho nenhum carregamento. O que leva, quando a gente faz o desenvolvimento da fórmula, eu tenho que a carga crítica é K sobre L e não mais 4K sobre L. Tá? Porque ia aparecer um PL sobre 2 aqui, e aqui ia aparecer 2MA. 2MA e o 2 aqui. Então, se fosse da mesma maneira que no outro exemplo. E aí, daí saiu 4. Agora é apenas K sobre L. Então, se eu tiver uma barra na vertical, apoiada no chão, somente com uma carga, eu vou utilizar a carga crítica, é K sobre L. Bom, eu tenho um exemplo aqui que ele é legal, e ele usa exatamente a estrutura desse último exemplo que a gente viu. Então, esse exemplo eu tirei ele até do livro único. Ele, na verdade, o livro único ele vai contando uma história, e eu só tirei um pequeno pedacinho dessa história. Então, ele quer calcular, através do método equilíbrio, a estabilidade de um sistema composto por uma unidade, por uma coluna. Então, vou escrever aqui uma coluna
de 3 metros e uma mola fictícia de torção de 4,5 vezes 10 elevado à sexta Newton. Considere que sobre essa coluna, em um primeiro momento, havia um peso de 1.100 quilos. Então, eu vou chamar aqui de P1, tá? P1 tem 1.100 quilonewtons. E após uma mudança de carga, houve um aumento de 50%. Então, é 1.100 vezes 1,5. Vai dar 1.650 quilonewtons. Calcule a estabilidade. Aqui no exercício só não conta uma coisa. A ideia representada no livro é o seguinte: eu tenho uma biblioteca, essa biblioteca tem um conjunto de colunas, esse conjunto de colunas está ligado por um andar, né, por uma viga. Sei que o desenho não está o melhor. E aqui eu tenho várias estantes com livros. Eu resolvi colocar mais livros em uma determinada estante, o que fez com que aumentasse 50% da carga sobre uma determinada coluna. E aí a pergunta do livro é: se eu mover 50, se eu mover, eu tinha, vamos falar que foi nessa aqui que está maior. Eu tinha 1.100 quilonewtons. Se eu mover 50% e mudar de 1.100 para 1.650 quilonewtons, eu vou ter um problema de estabilidade ou não? Essa é a questão. Esse tipo de coluna, como está lá no livro, ele está apoiado no chão. O ideal seria que eu deixasse uma figura para vocês chegarem nessa conclusão, né? E aqui em cima, ele está preso na viga, mas não está apoiado, vamos dizer assim, pelo peso de cima, né? Mas não tem um apoio aqui na vertical. Então, carga crítica é K sobre L. Quanto que dá essa carga crítica aí? Quantos quilonewtons? Calcule aí para mim, por favor. Galera, vamos lá. Continha simples aqui, ó, K sobre L. K vale 4,5 vezes 10 a sexta e L vale 3 metros. Todo mundo está me escutando aí? Galera? Tiago, Oi. eu estou te ouvindo. Ah, tá. Então Eu faça a também. continha para a gente aí. Quanto que dá a carga aqui? Quanto que dá esse resultado?
Ó, eu escrevi errado. 4,5 dividido por 3. Gente, 4,5 dividido por 3 não precisa de calculadora, né? Vai dar 1,5. Vezes 10 elevado à sexta newton. Ou 1.500 quilonewtons. Não é isso? Então tá, eu tenho 1.500 quilonewtons. Então quer dizer o quê? Quer dizer que a minha coluna ela resiste a 1.500 quilonewtons. Na minha primeira condição, eu tinha 1.100 quilonewtons. Então, P1 é 1.100 quilonewtons. Então, isso quer dizer que P1 é menor do que a carga crítica. Se P1 é menor que a carga crítica, não tem flambagem. A carga P2, ela vale, a gente tinha feito a conta, 1.650 quilonewtons. Então, P2 é maior do que P1. É maior, desculpa, do que a carga crítica. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que sim, teremos flambagem. Ou seja, a gente pode mudar os livros de lugar e colocar todos os livros em cima dessa coluna que a gente calculou? Não. Ou a gente tem que redistribuir os livros para que a minha carga não ultrapasse os 1.500, ou eu vou ter que reforçar a minha coluna ou colocar mais colunas para que eu suporte essa carga. Conseguiram entender? E aí, beleza? Sim. Sim. Beleza. Tem alguém copiando? Pode passar. Pode. Ah, estava até aqui, ó. Eu esqueci. Essa aula eu tinha deixado ela resolvida. Então, a carga crítica é 4,5 dividido por 3, 1.500 quilonewtons. 1.100 é estável, 1.650 é instável. Bom, segundo o terceiro caso, a gente tinha um caso que era carga crítica 4K sobre L. O último que a gente viu, K sobre L, esse é o último, terceiro caso. A gente tem uma barra na horizontal com uma carga na horizontal. Então, a suposição aqui que a gente tem uma carga de torção nas duas reações de apoio e uma carga de torção no meio. Isso leva ao desenvolvimento da fórmula, e no final dessa fórmula, a gente tem que a carga crítica é 6K sobre L, que é esse MC mais MB, aqui, menos P vezes θ, P essa força e θ esse ângulo, vezes L sobre 2, porque esse daqui é a metade do comprimento da nossa coluna. Depois que fizermos todas as manipulações, a gente vai chegar a 3kθ, o θ vai cortar 3 vezes esse 2 que está dividindo, vai vir 6K vezes L. Θ corta com θ, que corta com θ. 2 mais 1 é 3, 3 vezes 2 é 6. Então, carga vai dar 6K sobre L. Se a gente tiver uma carga na horizontal. Um exercíciozinho bem simples, a cara do que a gente acabou de ver, tá? Só que tem uma pequena diferença. Nessa estrutura idealizada aqui, ó, não tem aquele carregamento central, aquele carregamento nos apoios, só tem o central. Então, para esse exercício, a gente tem que utilizar a primeira fórmula. Carga crítica é 4K sobre L. A única diferença é que ele está na horizontal, e se a gente voltar no slide lá atrás, ele estaria na vertical. O K vale 2,5 vezes 10 a sexta. Aqui faltou o elevado, né? E ele está pedindo para saber qual é o comprimento L para que a estrutura tenha uma carga de 2.000 quilonewtons.
Então, carga crítica foi dado, K foi dado, eu calculo o L. Tá? Então, carga crítica é 4K sobre L. L, vou passar o L para cá, trocar os dois, né? Carga crítica com L. L é igual a 4K sobre carga crítica. É 4 vezes 2,5, 4 vezes 2,5 é 10. 10 a sexta corta com 10 a sexta. 10 dividido por 2 é 5 metros. Então, o que está falando esse exercício aqui? Que para que a gente possa suportar uma carga de 200 quilonewtons, 2.000 quilonewtons, desculpa, eu preciso de um comprimento mínimo de 5 metros, beleza? Até aqui tranquilo? Tem alguém chegando? É o Marcos Vinícius. A internet deu uma zoada aqui. Não, beleza, tranquilo, gente, preocupa não. Bom, vamos lá. Esse é o último exercício do 3.1, então. Esse exercício ele até está lá no livro único como um exercício não resolvido para vocês resolverem ele no final da aula. Espera aí, achei que era alguém entrando. A diferença desse exercício para aquela fórmula, primeira fórmula, né? Carga crítica, 4K sobre L. A diferença é que naquele exercício não tem essa mola aqui, ó, tá? Então, a gente tem uma estrutura que agora a gente está falando que ela tem uma mola em 2L sobre 3 e que essa mola tem uma constante K. A carga aplicada axialmente no ponto B, desculpa, aqui está errado, é no ponto A. A carga aplicada no ponto A, conforme a figura abaixo. Então, o que ela quer saber? Qual é a fórmula da carga crítica se a gente tivesse esse tipo de condição, tá? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já resolve ela juntos. Bom, esse exercício, ele remonta a gente ter que voltar e fazer aquele somatório de momentos. Então, se eu fizer um somatório de momentos, e aqui tem um outro erro, que aqui é somatório de momentos no ponto B, não é no ponto A, pois eu tenho que corrigir esses dois errinhos e repostar a aula. Então, se eu fizer um momento aqui no ponto B, é como se eu tivesse isso daqui. Em algum momento, ele ia flambar, vamos fazer para o lado de cá. Tá? Ia gerar um ângulo θ aqui. E o meu carregamento P ia estar aqui. Tá? Então, o momento é força vezes distância, P vezes L vezes θ, a distância de B até A é L, vezes esse ângulo θ, menos essa força dessa mola. Essa força dessa mola, ela é F, eu chamei ela de F, e ela está na distância de B até C, 2L sobre 3, é igual a zero. Mas essa força F, ela vale K vezes X, que é a força da mola. A força da mola, quando a gente aprende lá na física, né? É a força K vezes X. O que é o X? O X vale θ vezes essa distância, 2L sobre 3. E aí nós temos P vezes θL menos. Eu fui lá, o que eu fiz? Eu peguei essa expressão, tudo que está dentro do F, e joguei aqui dentro. Aí eu vou ter K vezes θ, e aqui, ó, esse 2L sobre 3 multiplica, vem ao quadrado. Na hora que passar para o outro lado, θ corta com θ,
L ao quadrado vai ficar L, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. Então, eu vou ter 4K vezes L sobre 9, resultado, letra E. Conseguiram entender? Tranquilo, gente? Tranquilo. Tá. Gente, esse capítulo 3.1, ele é uma, vamos dizer assim, ele é uma introdução para a flambagem. No 3.2, que é o próximo PowerPoint que eu vou abrir, então aqui a gente fechou o 3.1, ele é apenas para dar uma ideia para a gente de estabilidade, se vai sofrer uma ideia inicial, se vai sofrer flambagem ou não, com uma fórmula simples. Então, eu idealizo como é a minha coluna na vida real, pego ela, idealizo ela para uma coluna idealizada e faço essas fórmulas. E vou dizer, está estável ou não está estável. No 3.2, que é que é a aula que eu vou abrir agora, nela a gente vai poder ver um pouco mais. A gente pode, estou abrindo ela aqui, ver uma condição um pouco mais real, ou seja, eu vou sair dessa condição ideal e vou para uma condição mais real. E aí começa a melhorar, né? Porque a gente começa a ter mais parâmetros. A gente vai ver daqui a pouco, a gente vai ter momento de inércia, a gente vai ter modo de elasticidade. Então, a gente começa a entrar um pouco mais a fundo. Então, nessa aula de hoje, eu acho que dá tempo, a gente vai ver a seção 3.2 e 3.3. Elas não são tão grandes, então acho que dá tempo. A 3.2, a gente vai falar de flambagem para barras biarticuladas. Sempre estamos falando aqui no modo elástico do material, ou seja, o meu material deforma e eu tiro a carga e ele volta. E o 3.3, além do elástico, a gente entra com a condição plástica do material, ou seja, o material ele saiu do regime elástico, entrou no regime plástico e em algumas condições ele vai ter flambado ou não. E aí a gente vai ter alguns meios de se calcular essa carga crítica para a condição elástica de um dado material. Então vamos lá, essa é a aula, sessão 3.2, seria a nossa equivalente aí à nossa 10ª aula. Voltando esse slide aqui um pouquinho, eu já falei, né? A diferença da sessão anterior e dessa sessão, a elasticidade da estrutura está presente em todo o comprimento da barra. Na seção 3.1, a gente estava falando que aquela elasticidade ela estava concentrada numa mola fictícia. Então, quando a gente pegava uma barra lá e colocava uma mola aqui no centro, a gente estava falando, é como se a gente estivesse falando que a mola só está aqui no centro. Mas, na verdade, ela está em toda a extremidade da barra. Tá? Isso era algo que a gente não estava considerando, e a gente vai passar a considerar. Uma estrutura idealizada não representa perfeitamente o comportamento real de uma estrutura. Uma vez que na estrutura real a gente tem imperfeição, a gente tem descentralização, a gente tem problemas materiais que tem no material, pode ser uma imperfeição, pode ser um furo, enfim, N condições que não estão expostas na condição de uma estrutura idealizada. E o objetivo que a gente tem aqui é calcular a carga crítica na qual a estrutura deixa de ser estável para uma dada aplicação de carga. Então, o que a gente viu no slide, na último tópico, 3.1, não vai ser perdido. A gente falou de carga crítica.
O que vai mudar é o jeito de calcular a carga crítica. Espera aí que tem mais alguém entrando. Boa noite. Quem entrou por último com o nome aqui de aula? Só para eu anotar. Wellington. Ô, Elton, boa noite, beleza? Só porque para depois eu ter um controle de quem está aqui na aula. Beleza. Beleza. Ô, Elton, nós terminamos a unidade 3.1 e estamos começando a unidade 3.2, beleza? Beleza. Então, na 3.1, a gente calculou a carga crítica com uma fórmula, agora a gente vai calcular a carga crítica com uma fórmula um pouco mais real, digamos assim, ok? Ó, então vamos lá Ok. no meio com que a gente chegou. No 3.1, a gente tinha feito um desenvolvimento matemático para chegar naquela carga crítica, nas três. 4K sobre L, 6K sobre L e K sobre L. Aqui a gente vai precisar fazer a mesma coisa. Esse desenvolvimento ele é um pouquinho mais trabalhoso, mas vocês não precisam saber ele, vocês precisam saber só que ele existe e que ele vai chegar numa determinada forma. A fórmula de momento é modo de elasticidade vezes momento de inércia, que é o I, é modo de elasticidade, I é momento de inércia. Derivada ao quadrado, o V é a deflexão, dividido por dx ao quadrado. O que é a deflexão? Imagina que na figura letra A, a nossa coluna está completamente na vertical. Quando eu coloco um determinado carregamento, a minha coluna ela vai flambar, ela vai defletir, ela só vai flambar se ela passar da carga crítica, ela vai defletir e vai ter uma deflexão. A deflexão é a distância horizontal entre o meu ponto de apoio, entre essa minha linha X e a minha linha aqui, onde eu vou colocar esse ponto aqui. Então, essas duas distâncias entre esses dois pontos vermelhos é o cálculo da nossa deflexão. Só um minuto, gente. Não, achei que era da aula de hoje. Um grupo de outra matéria. Tá, depois eu respondo. E aí, se eu fizer o somatório dos momentos nesse ponto aqui, eu vou ter que o momento mais a carga vezes a deflexão, porque no meio da viga, a minha deflexão vai valer V, é igual a zero. Então, o momento é menos P, que é a carga, vezes a deflexão. Só que o M tem essa função aqui. Então, eu posso pegar esse valor dv ao quadrado dx e jogar ele aqui. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma equação do segundo grau. Uma derivada, desculpa. Uma derivada de segunda ordem que vai gerar uma equação, tá? Então, dv ao quadrado sobre dx ao quadrado mais k sobre EI, que multiplica a deflexão, é igual a zero. Lá no 3.1, a gente tinha um K. Aquele K lá ele é baseado nessa fórmula, que é que a gente estava chamando lá de uma mola fictícia de torção. Aquela mola fictícia de torção vai ser esse valor do K. O K vai ser a raiz de P carga vezes I. Tá, então, para que eu fiz esse K aqui? Só para tirar esse número, essas três variáveis, né? E ficar só com uma variável, tá? Então, eu saí de P sobre I para cá. Beleza. Gente, isso aqui vocês viram lá em equações diferenciais. Imagino que muitos de vocês já devam ter feito equações diferenciais há muito tempo. Então, vocês poderiam resolver essa equação dessa fórmula aí para mim, né? E aí vocês vão ficar um tempo aí tentando, mas o resultado dessa equação diferencial
é esse resultado aqui de baixo, tá? Onde a deflexão em função de x é seno de k vezes x mais d cosseno de k vezes x. Ok? Me responde uma coisa. Aqui o x é igual a zero, eu vou colocar uma bolinha vermelha. Aqui o x é igual a zero e aqui o x é igual a L. No x é igual a zero, quanto vale a deflexão? Tem deflexão, hein? Tem ou não tem? Nem um chute? Vamos lá, gente. No ponto A aqui, ó, tem alguma deflexão? Galera, todo mundo está me escutando? No ponto A, não, Thiago. É o início, né? No caso. Não porque ela está apoiada. Como ela está apoiada, não tem. No ponto B tem. Também não, porque ela está apoiada Também lá não. também. Ela também está apoiada. Então, nós vamos usar a deflexão em L igual a zero é zero, e a deflexão em L igual a L também é zero. Para que a gente vai utilizar isso? Para poder achar aqueles dois valores, C e D. V de x vale C, K vezes x mais D, K vezes x. V de zero, L igual a zero, não tem deflexão. V de zero é igual a zero. V de zero é igual a zero. E seno de zero também é zero. Então, D cosseno de zero é 1, é igual a zero. Isso implica que D é igual a zero. Ok? Entendi. Só o D. Vamos chegar no C ainda. Aí é que vem o problema maior. Quando eu falo que no apoio B a minha deflexão também é zero e o meu V vale L, então V de L, a deflexão em L, vale zero. D vale zero. Então, essa parte aqui da equação eu posso falar que vale zero. Então, eu fico C vezes seno de K vezes L igual a zero. Agora não é tão simples, porque eu tenho duas variáveis. Eu tenho C e eu tenho seno de K vezes L. Um dos dois tem que ser zero para que essa equação seja satisfeita. Para que essa equação seja satisfeita, se eu falasse que C era igual a zero, obrigatoriamente a minha coluna ia se manter reta. Eu não ia precisar me preocupar com a flambagem. Por outro lado, se o seno de K vezes L for igual a zero, quando que isso acontece? Isso acontece sempre que eu tiver π, 2π, 4π, 6π, 8π. Ou seja, sempre que K vezes L for igual a N vezes π, a minha condição é satisfeita e a minha coluna vai ter sofrido flambagem. Tá? Sempre que isso ocorrer, eu vou ter flambagem. Entretanto, se for π, se for 2π, se for 4π. Entretanto, se for zero, significa que o meu carregamento é zero, o que não nos interessa. Então, não tem problema. Então, vocês lembram que lá eu falei que K ao quadrado, alguns slides atrás, K ao quadrado era P vezes EI. Se eu pegar essa fórmula, jogar ela aqui dentro e jogar ela na fórmula do carregamento crítico de Euler, eu tenho isso daqui. Tá?
a nossa fórmula era, carregamento crítico era K sobre L, do primeiro exercício da unidade 3.1. Agora, o meu carregamento crítico passa a ser N ao quadrado vezes π ao quadrado vezes E vezes I dividido por L ao quadrado. Eu vou pedir a todos vocês que copiem essa fórmula aqui, daqui a pouco nós vamos precisar dela, tá? Então, essa fórmula ela vai ser um guia para a gente daqui para frente. Ela vai sofrer uma mutação daqui a pouco, mas ela é importante. E é importante saber que ela foi feita e ela tem mais variáveis do que a 3.1, o que nos leva a um cálculo mais exato. Deixa só vocês copiarem. Beleza? Opa, saí da apresentação. Bom, aquele N que a gente está vendo ali, que a gente viu no slide anterior, ele vai sumir aqui. E aí vocês vão ter que fazer temos que assimilar uma coisa aqui, ó. Olha só, aqui eu tenho uma deflexão. Uma deflexão, meu N vale 1. 1 ao quadrado é 1. Vejam que o N saiu. Aqui eu tenho uma deflexão para a minha esquerda e uma deflexão para a minha direita. Então, meu N passa a ser 2. 2 ao quadrado, que a fórmula no slide anterior estava ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Nessa última coluna eu tenho 1, 2, 3 deflexões. Então, N é igual a 3. 3 ao quadrado, eu tenho 9. Gente, praticamente a gente sempre vai trabalhar aqui com N igual a 1. Tá? O caso de 90% da engenharia está nesse caso aqui. A gente dificilmente vai ter uma estrutura que faça esse tipo de flambagem aqui da letra C ou da letra D. Esses valores de carga crítica com N diferentes serão úteis quando quisermos definir cargas críticas de colunas com suportes laterais. Mas a maior parte do tempo nós vamos utilizar a figura da letra D, ok? Bom, gente, essa equação que a gente viu, ela é uma equação que é chamada de equação de Euler. E por isso que ela é chamada de carga crítica de Euler, porque foi quem desenvolveu essas fórmulas da flambagem. Ela foi desenvolvida para uma coluna biarticulada, ou seja, ela tem uma articulação embaixo e ela tem uma articulação em cima. Tem uma articulação em cima e tem uma articulação embaixo, ok? Essa carga crítica dessa coluna, ela pode ter vários tipos de vinculações ou de articulações. Ser biarticulada, ser biapoiada, ser articulada apoiada. E para isso, a equação de Euler ela foi ligeiramente modificada
para que os carregamentos críticos possam ser relacionados com o carregamento crítico de uma coluna biarticulada, por meio de um comprimento efetivo. Ou seja, a minha coluna ela pode não ser biarticulada, mas eu vou basear na biarticulada para utilizar o comprimento efetivo. Ah, professor, isso é estranho. Realmente, mas nesse slide aqui dá para entender melhor o que o autor quis dizer. Então, quando eu tenho uma biarticulada, ou seja, eu tenho uma carga, eu tenho um carregamento P, uma reação de apoio embaixo, uma reação de apoio embaixo, uma em cima. O meu LE vale L. Quando eu tenho uma reação de apoio embaixo e em cima está livre, então, uma extremidade engastada e a outra livre, ok? Eu vou fazer a mesma consideração, só que agora o meu LE vai valer 2 vezes L. Para eu não ter que criar uma outra fórmula, e aí ter 4 fórmulas diferentes, o Euler se baseou utilizando o comprimento de flambagem, o comprimento efetivo de flambagem. Quando ela for bem engastada, então ela está engastada em cima, ela está engastada embaixo, LE vale 0,5 vezes L. Quando ela está engastada embaixo e articulada em cima, LE é 0,7 vezes L. E aí, o que mudou na minha carga crítica de Euler? Mudou que antes eu tinha π ao quadrado, o N aqui vai valer 1, ok? π ao quadrado, modo de elasticidade, que é o I é momento de inércia, e o LE agora, o L virou LE. Então, qual que é a minha condição? É articulada. Então, LE vale L. Qual que é a minha condição? Bem engastada. Então, o LE vai valer 0,5 de L. Ok? Então, apenas ficou... Ela é a mesma fórmula, só que em vez de ser L, agora é LE, que é comprimento efetivo. Nada mudou. Apenas uma adequação na fórmula. Bom, só para a gente passar aqui, né, esse slide até deveria estar alguns slides atrás, a carga crítica de Euler, ela é PCR vale carga crítica. O que é a carga crítica? É a máxima carga que a gente vai aceitar que se coloque sobre a coluna para que ela não venha a flambar. É o módulo de elasticidade do material e é o momento de inércia. Mas vamos imaginar que a gente tem uma coluna que ela tenha seção transversal diferente, a seção transversal dela não seja igual durante toda a coluna. Imagina que eu tenho uma coluna onde uma parte dela é maior e uma parte dela é menor. Eu vou sempre considerar a parte que tem o menor momento de inércia. Porque se eu considero o menor momento de inércia, eu considero a menor carga. E aí eu estou, vamos dizer assim, usando quase que a ideia de um fator de segurança para poder ter mais confiança de que a minha carga crítica não vai passar e eu não vou ter flambagem. E o L é o comprimento da coluna entre os apoios. Ok? Isso é conhecido como carga crítica de Euler. Bom, a gente falou em carga crítica, né? Mas até o momento, a gente não tinha falado de tensão crítica. Carga, tensão, é carga sobre a área. Então, se eu tenho uma carga crítica, a minha tensão crítica é carga crítica sobre a área. A minha carga crítica eu já tinha visto, que era π ao quadrado E vezes I sobre L ao quadrado. Se eu manipular aqui a fórmula pensando numa coluna tubular, que tem um raio, que ela seja de maneira tubular, eu vou ter que o meu modo de elasticidade vai valer A vezes R ao quadrado. O que ajuda, porque o A
sai fora, e essa fórmula vai ficar π ao quadrado, aqui tá certo, π ao quadrado vezes E, dividido por LR ao quadrado. Passei o R para baixo, tá, gente? Esse L sobre R, daqui a pouco a gente vai ver o que que é. O que que é esse R aqui? Se vocês lembrarem, esse R minúsculo é o raio de geração. E se vocês lembrarem, a gente viu lá na unidade 1. A gente viu o momento de inércia, cálculo da centroide, cálculo do momento de inércia e o cálculo do raio de geração, onde o raio de geração vale raiz de I sobre A. Já foi visto. Bom, e esse L sobre R ao quadrado, ele vai ser importante para a gente. Por quê? O L é parâmetro geométrico e o R é parâmetro geométrico. Então, eu tenho apenas parâmetro geométrico aqui dentro. Tá? E esse L sobre R, a gente vai chamar ele de índice de esbeltez. Ok? Esse índice de esbeltez ele vai ser importante para a gente. Espera aí. Então, tá. Então, esse L sobre R a gente chama de lambda. O lambda é o índice de esbeltez. A minha fórmula de tensão crítica está aqui, ó. Ok? Quanto maior o meu índice de esbeltez, menor é a minha tensão crítica. Quanto menor é a minha tensão crítica, menor é a chance do meu material se romper. Tá? Então, se eu tenho um lambda muito grande, a minha probabilidade, se esse número aqui é muito grande, como ele é indiretamente proporcional, esse daqui é muito pequeno. Se a minha tensão é pequena, a minha chance de flambar é menor. Tá? Então, eu tendo a escolher lambdas grandes para que eu tenha menos chance de flambar. Gente, posso usar qualquer uma dessas duas fórmulas? Posso, as duas fórmulas são a mesma. Essa fórmula e essa fórmula é a mesma. Não mudou nada. E a gente vai chegar numa última... Não é que é uma última fórmula, mas é um último meio de apresentação, tá? Então, daqui a pouco a gente vai fazer uns exercícios, eu vou pedir para que vocês copiem essas 3 fórmulas, tá? Qual que é a diferença da primeira fórmula para a última fórmula? É que na primeira fórmula não aparece a área. Aqui eu não tenho a fórmula da área. Então, se eu der um exemplo, eu posso calcular só o momento de inércia. Eu não preciso calcular a área. Então, já me facilitou um pouco. Não tenho que calcular a área. Nesse caso, além de eu ter que calcular a área, eu tenho que calcular o índice de esbeltez. Eu vou ter que vir aqui, o comprimento vai ser dado, vou ter que calcular o modo de elasticidade, vou ter que calcular a área, calcular o lambda e julgar. Então, assim, a primeira fórmula, ela precisa de menos variáveis do que a terceira fórmula. Gente, alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Tiago, Pode falar. mas nós vamos usar uma só ou vai precisar das 3? Não, vai depender do dado que o exercício te der, tá? Se o exercício não te der a área, você não consegue utilizar essa fórmula, tá? Vamos supor que ele te dê só o momento de inércia, tá? Então, você vai ter que entender o que o exercício te deu para saber se você vai utilizar a primeira ou se você vai utilizar a segunda e a terceira. Para utilizar a terceira, eu preciso da segunda, tá? Então, ou eu vou utilizar a primeira, ou eu vou utilizar a segunda junto com a terceira. Ok? A primeira é independente e as outras duas eu preciso
de uma e da outra. Isso. Porque ou você poderia utilizar só a terceira julgando esses valores aqui dentro. Poderia também, tá? Ok. Valeu. Alguém está copiando? Posso passar. Eu terminei de copiar. Beleza. Gente, vou deixar um exercíciozinho aí para vocês pensarem. Deixa eu só ver. Tá. Ele está resolvido ali. Então, vocês vão pensar um pouquinho como vão resolver esse exercício. É um elemento, olha só, ele deu o L, 4 metros. Ele falou que ele é biarticulado. Então, se ele falou que é biarticulado, vocês já sabem qual fórmula de carga crítica vocês vão ter que usar. Ele está pedindo a carga crítica. No último slide era tensão crítica. Era tensão? Ah, não, aqui ainda era carga. No outro que era tensão. Então, vocês vão usar essa primeira fórmula aqui, ó. Dá para usar essa fórmula, tá? Então, ele deu. Vamos lá. Ele deu o comprimento. Ele deu que é biarticulado, que nos levou à última à fórmula do último slide. A única coisa que não tem no último slide, mas eu resolvi acrescentar aqui, é que ele quer utilizar um fator de segurança de 1,5 contra a falha. Então, a gente vai calcular a carga crítica e depois a gente vai pôr um fator de segurança de 1,5. Mas olha só, ele deu o modo de elasticidade, 70 gigapascal, ele deu o raio externo, 45, e ele deu o raio interno, 40 milímetros. A gente viu isso lá na unidade 1, momento de inércia. Alguém lembra aí quanto vale o momento de inércia de uma superfície circular? R elevado à quarta dividido por 4. Só que olha só, aqui o que a gente tem? A gente tem, digamos assim, um raio externo e um raio interno. É como se eu tivesse um círculo cheio e um círculo vazio. Então, eu vou fazer o momento de inércia do círculo cheio menos o momento de inércia do círculo vazio. Por favor, calculem o momento de inércia. Eu vou dar aí uns 5 a 10 minutos para vocês calcularem. Então, I1 I é igual a I1 menos I2. Vou falar que I1 é o I cheio. Então, vai ser I vezes R0 elevado à quarta dividido por 4, menos I vezes R1 elevado à quarta dividido por 4. Calculem para mim, por favor. Dá uns 5 minutinhos aí para vocês calcularem.
Quando vocês calcularem aí a resposta, por favor, em metros elevado a quarta. Então, já faça tudo em metros, né? O raio é 45 milímetros, então vai dar 0,045 a quarta, e o outro raio 0,040. Bom, vamos lá. Se alguém calculou aí, vai ter, a fórmula está aqui, πr a quarta sobre 4, raio externo menos πr a quarta sobre 4 do raio interno, π vezes 0,045 a quarta sobre 4, menos π vezes 0,040 a quarta sobre 4, vai dar um valor de 1,21 vezes 10 a menos 6. Ok? E aí a minha carga crítica, aqui eu já coloquei o fator de segurança aqui, tá? Era π ao quadrado vezes o modo de elasticidade 70, vezes o I, que a gente acabou de calcular, 1,21 vezes 10 a menos 6 metros a quarta, dividido por L ao quadrado. No exemplo, falou que o L valia, a tubulação tinha 4 metros. Ao quadrado, vezes 1,5, que é o fator de segurança, a gente chega numa carga de 34,83 quilonewtons. O que quer dizer? Quer dizer que eu posso carregar essa coluna com até 34,83 quilonewtons, que ela não vai flambar. E ainda assim, ela ainda tem um fator de segurança de 1,5. Então, ela poderia suportar até um pouquinho mais, né? 35 vezes 1,5, ela poderia suportar até mais ou menos 52,5 kN. Gente, alguma dúvida nesse exercício? Tranquilo? Ok, vamos passar então. Gente, essa questão ela é legal porque ela é uma questão teórica, uma matéria extremamente cheia de cálculo, com muita coisa, e é uma matéria que cai em concurso. Então, assim, vou fazer um concurso, e aí a primeira coisa que você pensa como aluno, vou estudar as fórmulas, vou fazer um monte de exercício. Aí você chega lá no dia do concurso, é uma questão dessa. Aí você fala, poxa, mas para que eu estudei aquele tanto de fórmula, aquele tanto de cálculo que eu fiz? Então, normalmente, em concurso, usa-se bastante de questões teóricas. Então, considere dois tipos de pilares esbeltos idênticos do ponto de vista do material, do ponto de vista geométrico. Do ponto de vista geométrico e de condições de contorno. Mas com materiais com comportamento elástico linear distinto. Então, material com comportamento elástico linear distinto. Ok? Qual
das 5 letras, vocês marcariam o que possui o maior módulo de elasticidade terá a maior carga crítica de flambagem, o que possuir a maior tensão de escoamento terá a maior carga crítica de flambagem, os dois pilares serão capazes de suportar a mesma carga crítica, os dois pilares terão a mesma carga crítica de flambagem. E letra E, pilares esbeltos não estão sujeitos ao fenômeno de flambagem. Qual resposta vocês dariam? Me falem. Teria alguma resposta que vocês já anulariam de cara? Falar assim, essa não pode ser. Não consegue anular nenhuma dessas 5? Dá para anular essa C, Tiago? C? Desculpa, eu não ouvi o que você falou, Leila. Será que dava para anular essa C? C? Sim, por quê? Eles têm materiais diferentes, eles não podem suportar a mesma carga. Isso. E a mesma coisa vale para D. Só que a D, a diferença da C para D... A E também? A E também. A diferença da C para D é que a C fala de carga de ruptura e a D fala de carga de flambagem. A E também... Isso. Porque estão sujeitos ao fenômeno de flambagem. Ficou a A e a B. Qual vocês acham que é a resposta? A ou B? Então, terá maior carga que possuir maior tensão. Ixi, B. Possuir maior tensão do escoamento. Maior carga. Ixi, A. Chute. A. Você acha que é A? É. Tá. Maior. Alguém aí acha que não é A? Flambagem. Então, olha só. A letra B, não é que, em tese, ela estaria errada, mas ela não está falando nada do material com comportamento linear diferente. Não tem nada com comportamento. Ela só está falando... Primeiro, ela não está falando de carga crítica, ela está falando de tensão. Olha só, tensão é carga sobre a área. Então, se a minha tensão de escoamento for maior, a minha carga crítica vai ser maior. Mas para materiais diferentes? Então, assim, em nenhum momento ele fala em material diferente aqui. Então, por isso que ela está errada. Tá? Já na letra A, ele está falando, ó, olha, até deixei a fórmula aqui embaixo. A carga, o modo de elasticidade é diretamente proporcional com a carga crítica. Então, quanto maior for o meu modo de elasticidade, maior vai ser a minha carga de flambagem. Então, é a única resposta que serve para a questão. A letra C, D e E você tira de cara, e a letra B, quando você começa a pensar, você fala aí, mas peraí, ele está falando só de tensão e de carga, ele não está falando de material. Pelo menos não ser zero numa prova. Pois é. Pelo menos numa questão dessa tem que... Assim, questões teóricas são de raciocínio, né? Tem que raciocinar. O que tira uma questão de ser verdadeira, né? Geralmente, você tem 3 que você vai tirar de cara e você tem 2 que você vai ficar na dúvida. E aí você tem que pensar, poxa, por que uma está certa e a outra está errada? Nesse caso aqui, seu chute já está certo. Tá bom. Gente, vamos lá. Terceira questão.
Vou dar um tempo para vocês fazerem também. L vale 2, modo de elasticidade vale 200. A área está dada aqui. Gente, nós vamos usar o quê? O I de Y. Eu tenho um carregamento aqui em Y e a minha coluna está na vertical. Então, como ela está na vertical, eu quero o I de Y, tá? A gente falou lá daquela carga crítica de Euler, que era I ao quadrado, vezes E, vezes I, dividido por LE ao quadrado. E aqui eu coloquei as 4 condições. Ó. Eu vou voltar lá naquele slide para vocês. Biengastada, engastada articulada, biarticulada e engastada apoiada. Então, para cada uma dessas condições, o LE vale alguma coisa. Numa condição, o LE vale L, na outra vale 0,5, na outra vale 0,7 L e na outra vale 2L. Então, eu quero que vocês calculem a carga crítica para essa viga, considerando as 4 vinculações diferentes. Quais são elas? Eu vou voltar lá. Se alguém não copiou, por favor, copie. Essas 4 condições aqui. Ó. LE... Tem alguém chegando? Espera aí. Tem alguém chamando. L é igual a L. L é igual a 2L. L é igual a meio. E L é igual a 0,7 de L. Então, para cada condição, então quando eu falo lá biarticulado ou biarticulado, LE é igual a L. Biengastado, LE é igual a meio de L. Engastado livre, LE é igual a 2L. Engastado articulado, LE é igual a 0,7 de L. O valor de E foi dado, o momento de inércia foi dado, ou seja, não precisamos calcular nem a área, aquela área foi dada lá, mas a gente não precisa utilizar ela. E o LE vai ser 2L, L, meio de L ou 0,7 de L. Gente, alguém está copiando essa tela aqui? Eu posso passar. Pode passar, né? Ninguém falou nada. Então, tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o primeiro, que é a biengastada para vocês. E aí vocês vão fazer as outras. Carga crítica. Essa fórmula, I ao quadrado vezes E vezes I dividido por LE ao quadrado. I ao quadrado, momento de modo de elasticidade, 200 vezes 10 a nona, porque é gigapascal, giga 10 a nona. Momento de inércia, 84 centímetros a quarta. Quando eu passo para metros, a quarta vai vir 10 a menos 8, 82 vezes 10 a menos 8, que vai me dar esse número grandão aqui, ó. Esse número dividido por LE ao quadrado. Aqui dá a sexta, né? 3, 6. Daria 1,61 vezes 10 a sexta, dividido por LE ao quadrado. Na primeira condição, a gente falou que era biengastada, a condição 1. Biengastado, se a gente voltar lá naquele slide, LE vale 0,5 de L. O L foi dado, vale 2 metros. Então, é 0,5 vezes 2 ao quadrado. 0,5 vezes 2 é 1, 1 ao quadrado é 1. Então, a minha carga deu 1.618,62 kN. Por favor, façam as outras 3 condições. Vou dar aí 10 minutos para vocês fazerem as outras 3 condições, ok? Só substituir o LE aqui, as outras 3 condições, né? Uma é 2L, a outra é 0,7 e a outra é L, ok?
Então, façam para mim a condição 2, 3 e 4. Calculem aí, por favor, gente. São mais 3 condições, só trocar aí o comprimento efetivo. Gente, só lembrando, esse material ele está lá no AVA, unidade 3, seção 3. Essa aula, a aula da semana que vem, também já está lá disponível. E as aulas gravadas, sempre no dia posterior, eu coloco lá. Então, se alguém quiser ver a aula da semana passada, da semana retrasada ou das outras semanas, né, desde que a gente começou a ter a aula no modo online, todas elas estão gravadas. Eu acho que a exceção foi a primeira semana, que foi pelo Zoom e eu não gravei, mas da segunda semana que a gente teve aula online para cá, todas estão gravadas e disponibilizadas lá no AVA para vocês. Bom, vamos lá. Se vocês calcularam aí, ou se alguém chegou a calcular, da condição primeira, que era bioengastada, para a segunda, que é engastada articulada, nós temos que a fórmula do LE é 0,7 vezes L. 0,7 vezes L ao quadrado, L vale 2. Se vocês fizerem aí, 0,7 ao quadrado, vai dar meio. Então, vocês vão ver que esse valor aqui, 825,82, é praticamente o dobro. A gente tinha achado 1.618, passamos para 825. Terceira condição, biarticulada, articulada embaixo, articulada em cima.
LE é igual a L. Então, vai valer 2 ao quadrado, é 4, diminuiu ainda mais, para 404,65. Condição engastada, apoiada, LE é igual a 2 vezes L. 2 vezes L ao quadrado, é 2 vezes 2 ao quadrado, que é 4. Ao quadrado é 16, aqui dava 4, dá 4 vezes maior, 4 vezes menor do que a condição biarticulada. Notem que para cada condição de engaste, eu tenho uma condição de carga crítica, o que é essencial nesse ponto. Então, eu vou escolher, se eu puder, para essa questão aqui, se eu pudesse falar assim, eu posso escolher o tipo de reação de apoio que eu quero, eu iria escolher a condição engastada e apoiada, porque ia ser a condição que ia ter a menor carga crítica possível. Voltando só no exemplo aqui, ele fala que ela é utilizada para suportar uma coberta. Ou seja, eu vou suportar algo onde eu vou precisar, eu consigo, minha carga crítica é 101,16, ou algo onde a minha carga crítica é 1.618. Eu vou preferir o 1.618. Só um minuto. Eu vou colocar meu carregador do computador para carregar. Senão, acaba a aula, né? Ok. Voltamos. Então, senão o computador vai ficar sem bateria. Então, eu vou escolher a condição que vai me dar a maior carga crítica possível. Ou seja, eu posso aplicar mais carga antes de chegar na flambagem. Beleza? Então, esse exercício 3, a gente fechou unidade 3, seção 2. Agora nós vamos para a unidade 3, seção 3, que seria a flambagem elástica e plástica. Basicamente, esse é o título até da unidade, mas eu até trocaria. Eu diria que o título dessa unidade seria flambagem plástica, porque elástica a gente acabou de ver. Então, quando a gente fala que a gente viu elástica, por quê? Porque todas as condições que a gente viu da fórmula da carga crítica de Euler, ela tem o quê? Ela tem o módulo de elasticidade na fórmula. É isso? Vezes o momento de inércia, vezes π ao quadrado, dividido por L ao quadrado. Essas são as três fórmulas que atuam dentro da carga crítica. Mas se eu estou falando de módulo de elasticidade, quer dizer que eu estou falando que eu estou na parte elástica do material. Eu estou aqui, ó. Seja ele elastoplástico, seja ele um material, um aço, seja ele um material com endurecimento, enfim. Para qualquer tipo de material, eu vou ter uma parte elástica, que é quando eu aplico uma carga e quando eu solto essa carga, o meu material volta para o mesmo lugar, ou eu tenho uma parte plástica. Eu faço um carregamento e quando eu tiro a carga dele, ele não volta para o mesmo lugar. Ele fica com uma deformação permanente, não é isso? Então, nesse capítulo, nessa seção, o que a gente vai estudar é o comportamento de barra carregada axialmente, onde as tensões excedem o limite de proporcionalidade. Então, eu tenho um tubo, uma seção tubular, eu estou puxando ela, eu estou tracionando, além do limite de proporcionalidade, que é a parte elástica. Então, eu estou chegando na parte plástica. E aí a gente vai ver, tem como calcular a carga crítica na parte plástica? Tem sim. A gente vai ver que até no finalzinho da aula, a gente vai chegar na condição onde a gente vai ver, vamos ver 3 teorias
E essas teorias vão nos dizer se a gente vai chegar num carregamento crítico. Sim, Thiago, pode eu falar. não entendi bem essa parte plástica e elástica, não. Você pode explicar de novo, por favor? Tá, sim. Leila, todo material tem uma parte elástica e uma parte plástica. Quando a gente faz o ensaio de tração, imagina que eu tenho um corpo de prova e eu estou tracionando ele, ok? Eu vou tracionar ele e eu vou colocar meu eixo X aqui, é o módulo, desculpa, é a deformação, quanto o material se deforma, e o Y é a tensão. Então, eu vou imaginar que eu vou colocando força. Se eu estou colocando força em uma determinada área, eu estou provocando uma tensão. E aí eu venho colocando força, venho aplicando tensão até um ponto. Quando eu solto, se ele for elástico, ele vai voltar e não vai deformar. Então, se o meu material tinha um comprimento de 200 milímetros, na hora que eu soltar aquele carregamento, ele volta para os 200 milímetros. Até que vai chegar no momento que eu vou colocar uma carga tão alta, mas tão alta, que esse corpo de prova aqui, o que ele vai começar a fazer? Ele vai aumentar de tamanho e diminuir de seção. Ele vai começar a encruar, ele vai começar a gerar uma seção até ele quebrar. Aqui assim, ele vai quebrar e vou dividir ele em dois. Então, a parte elástica é quando eu começo a ter uma deformação, e essa deformação, se eu tirar a carga, essa carga não volta para a condição inicial. Então, vou imaginar que eu tenho aqui um corpo de prova de 200 milímetros, eu vou pôr um carregamento até num ponto que ele vai chegar, não sei, 200,15 milímetros. Ele vai ter... E na hora que eu tirar esse carregamento, ele não volta mais para o 200. Ele fica com 200,15. Então, essa parte de deformação elástica é quando o material se deforma e não volta à sua condição inicial. Conseguiu entender? Não, elástica ele deforma e volta, né? Não, elástica, desculpa, elástica ele deforma e volta. Plástica, ele deforma e não volta. Ok? Nessas situações, todas as situações, vão sempre ocorrer essas duas fases. Sempre as duas, ou pode ocorrer de... Sempre as Não, duas. Qualquer material, ele tem as duas, o elástico, a fase elástica e a fase plástica. Qualquer material, tá? Quando a gente faz o ensaio de tração, até o ponto em que ele deforma e volta, ele é elástico. A partir do ponto que ele deforma e não volta, ele é plástico, para qualquer material. Aço, polímero, elastômero, enfim, qualquer um, tá? Beleza. E tudo que a gente viu na 3.1 era elástico. Estava aqui. Estava aqui. Agora eu não estou mais aqui. Agora que tem as deformações. Agora que tem as deformações. E agora que tem as deformações, como é que nós vamos calcular a carga crítica? E aí, esse que é o objetivo dessa última sessão da unidade 3, sessão 3.3, tá? Aqui está um exemplo de um material elastoplástico, e aqui ele está pedindo, a gente ainda não vai calcular a carga crítica, a gente vai calcular só o quanto ele se deforma, tá? Então, o que ele está falando aqui, eu vou anotar aqui os dados, tá? O comprimento é 1 metro, então eu tinha uma barra de 1 metro, uma área de seção transversal, que para o que a gente está precisando não vou utilizar, mas uma área de seção transversal de 120 metros quadrados. Tendo diagrama de tensão e deformação, semelhante ao mostrado na figura, o modo de elasticidade é 200 gigapascal. A tensão, consigo escrever a letra sigma aqui, 300 megapascal. A carga axial foi aplicada na barra até que ela sofre uma redução de 10 milímetros. Ele reduziu, ele tinha 1 metro,
e ele reduziu 10 milímetros. Agora ele tem 990 milímetros. E, posteriormente, então, fui lá, apliquei uma carga, reduzi 10 milímetros, tirei essa carga. Qual foi a deformação final apresentada pela barra? Olha só, quando ele fala que a tensão de escoamento é 300 megapascal, é essa tensão nesse ponto aqui. Ó. E se ele fala que o meu modo de elasticidade, só para vocês lembrarem aí, a gente viu lá na resistência 1, mas essa reta daqui, que tem 200 gigapascal, então eu consigo achar a minha deformação específica. Vou lembrar da fórmula de Hooke. A fórmula de Hooke fala que tensão é modo de elasticidade vezes deformação específica. Se eu tenho a tensão de escoamento e tenho modo de elasticidade, eu acho a minha deformação específica. Nesse caso aqui, é a minha deformação elástica. E a minha deformação total vai ser a deformação elástica mais a deformação plástica. Ok? Esse exercício ele tem muita informação. Então, vamos devagar com ele. Bom, então, a minha deformação plástica é a minha deformação total, menos a minha deformação gama aqui, que é elástica, tá? Quanto que vale a minha deformação total? A minha deformação total foi dada, que eu tinha 1 metro e reduzi 10 milímetros. Então, se eu tinha a minha deformação... A minha deformação total... Vou chamar aqui também. A minha deformação total é a minha redução que eu tive, a minha deformação, dividido pelo comprimento total. A minha deformação total é 10 vezes 10 a menos 3 milímetros por milímetro. A minha deformação elástica é a tensão de escoamento, 300 vezes 10 a sexta, pascal, dividido por 200 vezes 10 a nona, pascal. Pascal por pascal vai cortar, vai ficar 1,5 vezes 10 a menos 3. E aí eu consigo julgar aqui em cima. Então, a minha deformação total é 10 vezes 10 a menos 3. A minha deformação elástica é 1,5 vezes 10 a menos 3, o que faz com que eu tenha uma deformação plástica de 8,5 vezes 10 a menos 3. E a minha deformação é a minha deformação específica, que é o Ezinho minúsculo, vezes o comprimento. Se eu tinha uma barra de 1 metro, 8,5 vezes 10 a menos 3 vezes 1 metro, eu tenho uma deformação de 8,5 milímetros. Uma deformação plástica. Essa aqui é uma deformação plástica. Ou seja, ele vai reduzir... O que quer dizer isso? Ele reduziu 10 milímetros, não foi? Então, ele reduziu 8,5 plástico e 1,5 elástico. 1,5 ele conseguiu voltar, e os outros 8,5 ele não conseguiu voltar. Então, quer dizer que se a minha barra tinha comprimento, tinha 1 metro, agora ele passa a ter 1 metro menos 8,5 milímetros. Ele vai ter, 0,9 alto, né? 0,9185, tá? Gente, até aqui, beleza? Eu sei que o cálculo é um pouquinho grande, mas... E muita informação para todo mundo, né? Mas deu para entender? Ter certeza. Sim. Oi? Isso aí é só a gente refazer para ter certeza. Refazer. Isso. Então, já que é só refazer, eu deixo o exercício número 2 aí para vocês, a mesma, muito parecido. Comprimento 2 metros. A única diferença é que aqui vocês vão ter que calcular o modo de elasticidade, se precisar.
E as deformações já foram dadas. Lá eu tinha dado o modo de elasticidade para você calcular as deformações. Deformação elástica. E a deformação total, a redução total é 7. Então, com 7 milímetros para 2 metros, eu calculo a minha deformação total. A minha deformação total vai ser calculado, né? Vai ser a deformação dividido por L. Eu já dei a deformação elástica, eu consigo calcular a deformação plástica do material. Então, vou dar aí uns 5 minutinhos. Exemplo, exercício 5 é muito parecido com o que a gente fez no 4. 8,50, 8,55 a gente resolve ele, mas se vocês encontrarem o resultado, pode me falar, a gente vai debater. Quando vocês vão fazendo, na semana que vem, eu quero ver se a gente faz uma aula utilizando o programa MD Solids. Nele a gente tem algumas condições de flambagem lá, entre elas, eu não lembro se tem a parte plástica, mas a parte elástica com certeza tem. E aí vamos fazer alguns exercícios utilizando o MD Solids, ele é um programa gratuito, ele tem lá na faculdade. Ele é gratuito para a faculdade, né? Mas eu tenho a licença dele e seria uma aula prática que a gente faria na faculdade, no laboratório, igual a gente fez a aula no F2. Mas, enfim, como a gente não está na faculdade, dá para a gente fazer aqui de modo online. Eu abro o programa, a gente faz aí 3, 4 exercícios, vocês calculam, e depois eu mostro no programa o resultado calculado. Tem que ser igual ao resultado da conta, né? O programa, ele só facilita o cálculo para a gente, mas o meio numérico de se fazer a conta é o mesmo. Bom, vamos lá? Então,
bem no mesmo módulo do exercício anterior, 7 dividido por 2.000, 7 milímetros dividido por 2 metros, vai dar 3,5 vezes 10 a menos 3. Eu tinha 3,5, que é o que a gente acabou de calcular aqui, que é o total, menos o 0,015, que é 1,5 vezes 10 a menos 3, que é o elástico. Então, eu vou ter 2 vezes 10 a menos 3. Eu havia dito que o nosso comprimento era de 2 metros, então 2 vezes 10 a menos 3 vezes 2 metros, nós vamos ter uma deformação plástica. Aqui faltou o P, né? Depois eu coloco. Uma deformação plástica de 4 milímetros. Okay? Então, ele deforma 1,5 milímetro elástico e depois ele se deformou mais 4 milímetros plástico. O elástico depois retorna e o plástico fica uma deformação permanente. Bom, gente, último tópico que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Acho que mais uns 15 minutinhos, 20 minutinhos, a gente termina. Então, nas sessões anteriores, a gente viu aquela equação de Euler, onde a carga crítica era em função do modo de elasticidade e que o material seria elástico, por conta da lei de Hooke. Mas agora a gente está numa parte plástica. Então, a gente vai ter que mudar a nossa fórmula para que ela siga um valor correto, mas dentro da parte elástica. E aí, se vocês lembrarem lá do índice de esbeltez, que a gente falou um pouquinho, ele é um L sobre R, que são dois valores geométricos, mas se eu isolasse a fórmula da tensão crítica, eu ia encontrar que o lambda vale π² vezes E dividido pela tensão, considerando a tensão do limite de proporcionalidade. O que isso aqui quer dizer? Significa que, se eu tiver na parte elástica, eu vou considerar o módulo de elasticidade. E se eu tiver na parte plástica, qual módulo de elasticidade eu devo considerar? Qual tensão eu devo considerar? Então, baseado nisso, a gente vai chegar no desenvolvimento de uma fórmula, tá? E aí nós vamos substituindo a tensão crítica pelo limite de proporcionalidade, a gente tem esse lambda crítico. Bom, o que eu posso fazer com esse lambda crítico? Eu posso fazer um gráfico. Esse gráfico de lambda crítico, olha só, é um gráfico diferente. Aqui é tensão, eixo Y é tensão, carga sobre a área. Eixo X é lambda, índice de esbeltez. Desse lambda crítico para cá, para a direita, eu tenho colunas longas e eu tenho curva de Euler. Se eu tenho curva de Euler, eu tenho parte elástica. Por que outro indicativo que eu tenho parte elástica? Porque a minha tensão está menor do que a minha tensão PL ali é da parte elástica, tá? Da tensão da parte elástica. Se eu estou acima da tensão da parte elástica, eu tenho escoamento do material. O material está escoando. E aí eu tenho um limite de flambagem inelástica. E aí nós queremos achar uma fórmula aqui para que a gente possa calcular qual é a máxima tensão crítica ou qual é a máxima carga crítica que eu posso carregar no material mesmo estando na parte plástica. Aqui a figura é quase a mesma, mas só para mostrar que isso aqui foi tirado de um artigo. Então, cada bolinha, cada pontinho azul desse aqui foi um experimento que foi feito. Então, você pega diversos lambdas críticos, você vai mudando o lambda crítico. O meu lambda crítico era, não sei, 70. Vai lá e faz um ensaio para ver qual que é a tensão do limite de proporcionalidade. 60. E vai mudando e vai fazendo. E essa curva é construída, então, de uma maneira
totalmente experimental. E baseado nisso, chegou-se às 3 teorias, os 3 módulos, 3 teorias apresentadas para que a gente possa calcular a carga crítica. Teoria do módulo tangente, teoria do módulo reduzido e teoria de Shanley. Gente, hoje nós vamos fazer o seguinte, eu vou falar cada uma dessas teorias, mas nós não vamos fazer nenhum cálculo, nós vamos deixar para a semana que vem. Na hora que a gente for utilizar o MD Solids, eu tenho quase certeza que ele tem um módulo lá dentro do programa que dá para calcular, tá? Mas se não tiver dentro do MD Solids, a gente faz alguns cálculos à parte na semana que vem. Hoje o que eu quero falar só é a teoria e vamos deixar o cálculo para a semana que vem. O que é módulo tangente? O que ele quer dizer com isso? Ele quer falar o seguinte, vamos pensar que aqui é o meu módulo de elasticidade da parte elástica, beleza? E eu tenho uma tensão aqui no ponto B. E eu tenho uma tensão aqui, deveria estar reto aqui, tá? Essa tensão, o final do modo elástico, esse tensão PL deveria estar aqui embaixo, essa barrinha aqui deveria estar aqui. Então, se eu quero calcular o módulo de elasticidade, eu faço o quê? Eu pego e faço uma tangente aqui, ó. Essa tangente vai ser o quê? Vai ser nada mais, nada menos do que a divisão do ΔT, delta tensão. Delta tensão seria a tensão em B menos a tensão no ponto A, dividido pela deformação plástica no ponto B, menos a deformação elástica no ponto A. Olha que a fórmula da minha carga crítica continua a mesma, a fórmula da minha tensão crítica continua a mesma. O que mudou? Mudou que, em vez de ser módulo de elasticidade, ele é um módulo de elasticidade tangencial. É o módulo que está tangenciando o ponto B até o ponto A. Então, é como se eu fizesse uma tangente entre esse ponto A e esse ponto B. Tá? E aí eu vou achar o valor de módulo tangente e vou jogar ele na fórmula que a gente já utilizou no penúltimo exercício. No exercício 3 e 4. Né? Conseguiram entender? O módulo reduzido, a teoria do módulo reduzido, ela é desenvolvida da seguinte forma. Eu vou precisar do módulo elástico do material e do módulo tangencial do material. Então, eu preciso voltar nesse slide anterior. Então, eu preciso, para eu ter o módulo reduzido, eu preciso do módulo tangencial no ponto A, do módulo de elasticidade do material na parte elástica. Eu preciso do módulo tangencial entre A e B para poder calcular o módulo reduzido. Vou fazer essa continha aqui. Aqui dentro tem um teorema de Pitágoras, porque ele faz uma hipótese de trabalhar com o teorema de Pitágoras entre o plástico e o elástico. Vou pegar esse módulo reduzido e vou jogar aqui dentro. E vou jogar dentro da carga crítica, vou jogar dentro da tensão crítica. O legal é que quando a gente faz um exercício e compara a carga crítica com módulo tangente e módulo reduzido, a gente vê numericamente qual que é a diferença. E, por fim, a teoria de Shanley, que é uma comparação. Essa teoria, a teoria do módulo tangente e a do módulo reduzido, não conseguem definir completamente a flambagem
inelástica ou flambagem plástica. Então, vamos imaginar que essa curva aqui é da parte elástica, da parte que o material não se deforma. Aqui eu tenho uma deformação da parte do método tangente, uma tensão crítica da parte do método reduzido, e essa C seria a continuação do nosso gráfico de Euler se ele fosse uma reta exponencial. Então, a carga crítica de uma coluna tem o seu limite superior pela teoria do módulo reduzido e o limite inferior do módulo tangente. O que ele está querendo dizer com essa frase, essa última afirmação? É o seguinte: quando eu faço pelo método tangente, eu tenho um valor de tensão um pouco menor. Quando eu faço pelo método módulo reduzido, a minha tensão crítica dá um pouco maior. Então, dependendo do meu projeto, eu vou usar qual dos dois? Eu vou usar a que tem o maior ou a que tem o menor? Se eu for uma pessoa mais conservadora, eu vou utilizar sempre o módulo da teoria do módulo reduzido. Por quê? Porque eu vou encontrar uma tensão maior, isso vai fazer com que eu tenha que desenhar um comprimento de coluna maior para atender uma característica de uma tensão maior. Então, a teoria de Chandler é apenas comparar a teoria do método tangente com a teoria do método do módulo reduzido, ok? Gente, eu só vou deixar esse exercício se vocês quiserem copiar, mas eu quero fazer ele na semana que vem. Nós vamos utilizar o MD Solids, vamos colocar uma condição parecida com ele e vamos ver o que a gente encontra lá no MD Solids, tá? Então, o que ele fala aqui, básico, ele dá a tensão de 350 megapascal, que é a tensão do limite de proporcionalidade. Ele dá o módulo de elasticidade, 210 gigapascal, e aí ele quer que calcula o índice de esbeltez. Esse daqui ele é até mais simples, é só pegar lá a fórmula do lambda crítico e calcular qual é o lambda crítico. A fórmula depende apenas dessas duas variáveis, mais o π, ok? Vamos voltar aqui. Ela estava aqui. Ok? Então, raiz de π ao quadrado é sobre tensão de LP. É uma formulinha bem simples, mas dá para a gente fazer alguma coisa dentro do MD Solids, tá? E o 7 eu quero usar ele, quero ver se a gente consegue utilizar ele do MD Solids. Não vou, tem aqui a resposta, mas não vou chegar nela só por chegar. Quero mostrar ela semana que vem comentada, utilizando o MD Solids. Gente, conseguiram entender a aula de hoje? Foi muita informação. Vou só parar a gravação aqui.